Olá, amigos. Tudo bem? Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Desculpe um pouco a demora, mas agora podemos começar a nossa live falando do querido São Francisco, né? São Francisco, que foi considerado pela revista Time o homem mais importante do milênio. Sabe o que é isso? É algo muito interessante, né? O homem mais importante do milênio. E a igreja o colocou também como patrono da ecologia. O que, convenhamos, nesse mundo nunca precisamos tanto, a partir de agora, de cuidar do nosso clima, de cuidar das nossas matas, de cuidar da nossa esfera animal, né? E principalmente da paz entre os homens, que é algo extremamente importante. Então vamos lá, vamos refletir sobre São Francisco e vamos tentar entender por que ele foi considerado o homem mais importante do milênio, né? Qual foi realmente a sua grande contribuição? Francisco de Assis era muito rico, né? Filho do senhor Pedro Bernardone, e tinha muitas condições financeiras. E naquela época, o que acontecia? Nós tínhamos dois níveis sociais importantes, que era o mundo nobre, que não trabalhava, e também nós tínhamos o mundo eclesiástico, que vivia das doações, das coletas religiosas, de todas as frentes religiosas. E nós tínhamos uma terceira classe que era desprezada, que era o plebeu, né? Era o povo que trabalhava para o nobre, que trabalhava para o mundo eclesiástico. Aí o que acontece então é que começa a surgir com o, com a chegada da burguesia, daquelas pessoas que tinham dinheiro, né? Isso é uma coisa nova, que era o comércio. E isso foi muito questionado pela igreja, como a usura, porque era alguém que comprava uma mercadoria e vendia ela com juros, né? Ou com um ganho a mais, com plus a mais. E a igreja condenava isso. Então os burgueses não eram bem vistos pela igreja. Por isso que o Pedro Bernardone, o pai de Francisco, ficou triste quando ele foi para uma viagem, né, na Lombardia para pegar os tecidos finos e caros que ele vendia, e quando ele chega, a senhora Picard tinha dado à luz ao menino, né, e colocou o nome dele de Giovanni, que quer dizer João. E Pedro Bernardone não aceitou de jeito nenhum, né? Porque não queria vínculo com a igreja. Porque lá no fundo da sua alma, ele sabia que para se livrar dos pecados, e mais do que se livrar dos pecados e das condenações espirituais, ele poderia também ser taxado como um herege. Mais ainda, ele poderia ser excomungado. E se ele fosse excomungado, ele estaria por conta daquilo que na época só se falava, que era o demônio. E aí, nesse caso, nenhum nobre entraria na loja dele. Primeiro, que quem entrasse ou quem falasse com ele, quem se relacionasse com ele, também automaticamente seria condenado pela igreja. Por isso que o seu Pedro Bernardone tinha, podemos dizer, lá no fundo da alma, uma ojeriza às coisas do ambiente católico. Aí o que ele faz? Quando ele viu o menino com o nome de Giovanni, ele não podia, evidentemente, já tinha sido batizado na Catedral de São Rufino, que era o padroeiro da cidade, até hoje lá tem esse batistério, e aí o que acontece? Que ele começa a chamar ele de Francisco, né? Que é nada mais do que francesinho. Francesinho, porque era a estrada, a Francesca, a estrada que ligava a Úmbria à França, da onde vinha a sua riqueza. Então ele colocou o menino com este nome ligado ao caminho da riqueza, dos grandes negócios, né? E automaticamente começou então em casa a chamá-lo assim.
E aí todos começaram a chamá-lo desta forma. Francisco, quando cresceu, foi trabalhar na loja do pai, né? E ele já tinha aprendido na igreja de São Jorge, ele já tinha aprendido a ler, a escrever e a contar. A igreja, antigamente, tinha autorização para ser escola. E lá na igreja de São Jorge, que vai ser a futura catedral ou basílica de Santa Clara, né? Que tem hoje até lá, antigamente, naquela época, chamava Igreja de São Jorge. E ali, então, era a escola dele, que ele aprendeu as primeiras orações, a oração de São Jorge, os salmos, etc., a ler, a escrever e contar. E contar era muito importante por causa da loja do pai. Ora, e diz o textos daquela época que ele era mais astuto, mais inteligente, mais flexível, podemos dizer, para as negociações do que o seu próprio pai. A loja, então, com a chegada de Francisco, com a administração de Francisco, passou a ser, podemos dizer assim, muito mais famosa. É assim que Francisco resolve, então, juntamente com a orientação do seu pai, conquistar algo que eles não tinham, para acabar a tal perseguição da igreja, né? Conquistar algo que ele não tinha. A família Bernardone não tinha. O quê? O título de nobreza. E como ele não nasceu numa família nobre, como conquistar um título de nobreza? Já pensaram nisso? Só tinha um jeito: se alistando em exército. E os exércitos pertenciam a quem? Aos nobres. E os nobres estavam bastante endividados com essa burguesia que estava nascendo. Porque, como eles viviam em guerra, em confronto, principalmente de cidade contra cidade, era o caso de Assis, que vivia brigando com a Peruja, e Peruja vivia brigando com Assis, então os nobres estavam sempre a pedir dinheiro aos ricos, no caso, essa classe nova que estava surgindo, que era a burguesia. Francisco, então, resolve se alistar no exército da sua cidade, porque sendo ele, então, um herói, ele ganharia o primeiro título da nobreza, que seria o título de cavaleiro. Aí ele entraria para o mundo da nobreza, passaria a ser de uma classe dominante, de uma classe respeitada, de uma classe valorizada. E a Primeira Guerra foi entre Assis e Peruja, por volta de 1202, por aí mais ou menos. E ele vai para essa guerra, e entre Assis e Peruja ficava a localidade de Colestrada. E ali os dois exércitos se encontraram e começaram a grande batalha, né? E no caso, Assis perdeu. Ou melhor, o exército de Francisco perdeu, né? Os nobres que sobreviveram foram para a cadeia, os plebeus também para a cadeia. E as cadeias eram diferentes: cadeia para nobre, cadeia para plebeu. Francisco de Assis deveria ficar na cadeia, na prisão dos plebeus, né? Só que ele não era pobre. E então foi feita uma deferência para com ele, e ele ficou na cela junto com os nobres. E qual era o objetivo de ficar na cela junto com os nobres? Porque era uma cela melhor e começaria as negociações para a libertação dele. Como se fosse dizendo assim, o resgate, né? Aí o pai dele teve de juntar muito dinheiro para pagar a preço de ouro o seu resgate da cadeia. E com isso ele ficou preso 1 ano mais ou menos. E na cadeia de Peruja, em onde que ele foi resgatado e ficou livre em 1203, né? Em 1205, perdão, depois de quase 2 anos na cadeia, ele passa por algo extremamente grave, que é a malária. Ele pega a malária na cadeia e para, nesse sofrimento, em febre alta, em delírio, ser tratado, ser cuidado lá na cidade de Assis. E assim ele tinha sonhos, né? Um sonho que ele teve, já na sua casa, né,
em alta febre, foi que ele teve um sonho que ele viu um palácio e uma dama nesse palácio, né? E esse palácio estava cheio de armas e uma voz dizia para ele, né? Isso tudo te pertence. Então ele achava realmente, mais uma vez, que ele seria cavaleiro, que ele seria nobre, que ele teria um palácio e que inclusive ele iria casar, né? Com uma mulher linda, que era aquela que aparecia no sonho para ele. Então ele, já se sentindo um pouco melhor da febre, fala com o pai e também a preço de ouro compra uma armadura bonita, um cavaleiro que iria, um soldado ou servente que iria ajudá-lo nas suas vestimentas em conduzir o cavalo, né, que ficaria na frente, e ele se alista numa nova batalha. Agora, essa batalha aconteceria mais para o sul da Itália e ela estava dirigida por um homem, por um conde chamado Conde Gentil. Ele então se alista, né, e parte para a guerra. Agora, munido pela ideia do sonho, ele tinha uma confiança, né, uma firme confiança de que ele teria sucesso. Ou, em outras palavras, que ele seria vitorioso e ganharia o título de cavaleiro. Assim, o exército parte e quando chega na capital da Úmbria, ainda estava na região da Úmbria, né, na cidade de Spoleto, o exército para descansar e ele então ali sem a armadura, mas com uma roupa muito fina, né, mostrando todo o seu poder de dinheiro. Nesse exato momento, ele ali, o que ele faz? Ele descansa, relaxa, acaba dormindo. E aquela mesma voz do sonho aparece para ele, né? Se manifesta a ele, a sua voz, aquela voz que marcava a sua alma, que estava lá no fundo do seu coração, aquela voz inesquecível, diz para ele o que ele preferia, buscar o Senhor ou o servo. Como ele tinha sonho de grandeza, ele disse, ora, eu prefiro buscar o Senhor, né? Eu quero buscar o Senhor. E aí a voz diz para ele, então por que você está indo atrás do servo? Como se te dissesse assim, o conde gentil é o servo, né? Então você não pode seguir o servo, você tem que seguir o Senhor. E como ele disse que ele queria seguir o Senhor, a voz diz para ele, então volta para Assis, e lá será dito o que você deve fazer. É assim, então, que ele pega toda aquela armadura, né, aquele aparato todo militar que ele havia adquirido e que sobressaía diante dos outros, doa para um outro cavaleiro que não era tão bem vestido contra ele, mas que tinha título de nobreza, e ele volta para Assis para refletir nisso. Volta a Assis e lá será dito o que você deve fazer. Aí ele volta, então, humilde, né? Aí foi até ridicularizado quando ele estava entrando na cidade, que todo mundo dizia, olha lá, agora ele está com uma roupa comum, saiu daqui tão luxuoso, né? Saiu daqui com um poder tão grande e agora volta assim, inclusive com a cabeça baixa. O que aconteceu? Se o exército continua marchando para a Apulia, mais para o sul da Itália. Então ele assim, mesmo sendo ridicularizado, ele continuou nessa sua determinação, né, de querer ouvir essa voz que dizia para ele, será dito em Assis o que você deve fazer. Aí começa a busca dele. Ele passa alguns meses nessa procura. Às vezes pega o cavalo e saía desesperado, correndo o cavalo para ver se com vento ele escutaria essa voz, né? Começa a procurar os abrigos mais escondidos, né? Vai para as cavernas para ficar lá em oração para ver se ele teria essa resposta espiritual. E começa a procurar também as igrejinhas distantes, fora do centro da cidade de Assis. É assim que ele vai para fora da cidade de Assis, para a igrejinha de São Damião, que era dirigida por um padre chamado Pedro, uma igrejinha muito pobre, que não tinha nem mais dinheiro para comprar o óleo para a lamparina. E ele ali, então, entra para orar, né? A igreja abandonada, inclusive estava caindo
várias partes da igreja, e quando ele entra para orar, tem um crucifixo lá. Esse crucifixo foi pintado por um homem da igreja, um artista da igreja siríaca. E a igreja siríaca, ela não é, podemos dizer, principalmente naquela época, vinculada sob a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, nesse exato momento, ele se depara com o crucifixo de São Damião, que até hoje existe, e agora não está mais na igreja de São Damião, e sim se encontra na Basílica de Santa Clara. Na Basílica de Santa Clara, onde está também o corpo de Santa Clara, né, que era a antiga igreja de São Jorge, que nós já tínhamos falado. E esse crucifixo ele tem 1,80 m por 2 metros, mais ou menos, de altura, e ele foi pintado numa madeira de nogueira, e a importância desse crucifixo, isso que é genial, é que ele apresenta um Cristo que está arrumadinho. O Cristo não está morto. Ele está arrumado, né? A roupinha está toda arrumada, não sai sangue desse crucifixo, sim, nos lugares de sangue são florzinhas, né? Ele está de olho aberto, está vivo, não está morto, como a gente normalmente vê nos crucifixos em todas as igrejas que a gente entra, né? Ele está numa posição de tranquilidade, de serenidade, com olhos abertos. E ele é todo branco, saindo da madeira de nogueira, no fundo, que é preto, dando a ideia da ressurreição. Porque o fundo preto dá a ideia de túmulo, né? E ele todo branco, dando a ideia da luz. Né? E essa tradição da pintura siríaca significa que ele é nada mais, nada menos do que uma representação daquilo que eles chamam da teologia da luz, né? Onde que há a plena manifestação da luz sem sombra. O crucifixo não aparece sombra. Aliás, toda a teologia da luz, todas as suas pinturas, né, também não mostram sombra, e sim a plenitude da luz. Mas o que é mais interessante é que esse crucifixo estava de olhos abertos. E aí Francisco não só olha para ele, mas parece, e ele sente, que o crucifixo estava olhando para ele. Aí ele então começa a sua oração diante de toda a aflição em que ele estava durante aqueles meses, né, que ele buscava, queria ouvir, queria de alguma forma ouvir. Aí ele então começa assim a sua oração. Oração que ele diz, né? Senhor, iluminai as trevas do meu coração. Que coisa linda, né? Iluminai. Ele que era todo luz, esse crucifixo, e ele lá dentro estava tão aflito, porta dentro da alma, que ele diz: Senhor, iluminai as trevas do meu coração, para que eu possa ter uma conduta certa, uma fé firme, uma caridade perfeita, para que eu não venha fazer o que tu queres, o que eu quero, e sim o que tu queres, que é a mensagem da plena caridade, da plenitude do amor baseado na fé. Então dê-me fé, dê-me esperança, dê-me caridade, iluminai as trevas do meu coração, para eu fazer o que tu quer e não o que eu quero. É aí que o crucifixo, num fenômeno mediúnico extraordinário, fala com ele: Francisco, está vendo a minha igreja? Ela está desmoronando. Reconstrói a minha igreja. Ele então interpreta inicialmente ao pé da letra. Quando ele viu a igreja de São Damião muito pobrezinha, caindo aos pedaços, ele começa então a adquirir umas pedras e a fazer a reforma da igreja. Depois ele vai continuar a reforma de uma outra igreja, que é a igreja de São Pedro. E depois ele vai fazer uma terceira reforma, que é uma igreja também que pertencia aos beneditinos, que é a igreja da Porciúncula. Porciúncula quer dizer porque é uma porçãozinha de terra, bem pequenininha, né? Porçãozinha, que é uma igreja dedicada a Nossa Senhora, a Santa Maria dos Anjos. Aí, quando ele está ali nessa meditação na igreja da Porciúncula, né, no abrigo de Nossa Senhora, podemos dizer assim, sob o manto e a proteção de Maria, ele então tem um insight e ele percebe que ele deveria viver de forma pobre, simples, humilde. Isso aconteceu
no dia 28 de fevereiro de 1208, que era o dia de São Matias, né? E conforme que o padre lê as escrituras, falando que o cristão tem que andar só com uma roupa e ter o seu cajado e viver de forma simples, humilde, sem precisar levar dinheiro, ele vê isso no sentido de ao pé da letra, né? Ao pé da letra, começa a se vestir de forma simples, a ficar descalço e assim muda a sua vida completamente. E aí ele percebe que ele tem que pregar essa mensagem do Evangelho, pregar o perdão, pregar a simplicidade. Em outras palavras, a pobreza, a castidade é a obediência, que são as virtudes franciscanas. E aí, nesse caso, ele começa a ir para a porta das igrejas e pregar nas praças. No alpendre, né, nas praças, nas entradas da igreja. E por que ele não poderia fazer dentro das igrejas? Porque ele teria que ter autorização do padre. Né, e todo mundo queria saber por que ele estava ali pregando, quem era ele. Ele não era padre. Quem pregava naquela época eram alguns padres, nem todos naquela época faziam pregação. Aliás, eles estavam muito distantes da pregação naquela época. Só os mais teólogos, os mais estudiosos, que faziam pregação. As pessoas conheciam as coisas espirituais não pela palavra dos padres, porque eles falavam tudo em latim e a maior parte da população não conhecia, mas conseguia compreender através dos livros da época. Como eram os livros da época? As grandes pinturas, os afrescos que tinham nas paredes da igreja. E as pessoas vendo aquelas pinturas profundamente didáticas, pedagógicas, compreendiam as coisas do Evangelho. Por exemplo, que Jesus nasceu de Maria, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, sobre a parábola do samaritano, que é de fazer a caridade e ajudar os necessitados, os caídos do caminho, etc, etc. Ora, então Francisco começava a pregar ali. Foi isso que fez com que ele, como ele era rico, né, um amigo dele chamado Bernardo de Quintavalle, Bernardo ficou ali. O que aconteceu com esse meu amigo Francisco? Ele ficou louco? Mas todo mundo está dizendo que ele está pregando essas coisas boas de Jesus. Como ele era amigo de São Francisco, ele pediu para São Francisco ir para a casa dele. E São Francisco aceitou. E foi lá passar uma noite lá. Porque Bernardo queria saber se era verdade ou mentira aquilo que ele vivia falando, pregando. Será que ele leva a sério mesmo? Será que ele é um homem todo de oração? Então, Bernardo serviu o jantar, né? Eles comeram e Bernardo falou assim para ele: vem dormir aqui, perto de mim, aqui no meu aposento. E Bernardo ficou fingindo que estava dormindo. Olha que interessante. Ele fingia que dormia para saber se Francisco era homem de oração mesmo, se ficava orando. Aí Bernardo, fingindo que está dormindo, via que São Francisco passou a noite toda orando, de joelhos, voltado para as coisas espirituais. Aí Bernardo viu que aquilo era verdade, que era sinceridade realmente no coração de Francisco, que ele levava tudo aquilo que ele falava sobre o Evangelho a sério. Ou, em outras palavras, ele levava o Evangelho a sério. Era verdadeiro. E aí, nesse exato momento, Bernardo disse: nossa, eu não posso mais ficar com essa vida aqui de riqueza, vivendo nesse mundo aqui de nobreza. Eu quero te seguir. Aí Francisco disse: mas eu não tenho autorização para ter seguidores. Como é que eu vou saber se eu posso ter seguidores? Quem sou eu para ter seguidores, né? Será que é isso que o Senhor quer? Porque o Senhor me chamou, não está dizendo que é para eu chamar outras pessoas, né? Então eles resolveram consultar o Senhor. Aí foram fazer um oráculo. Aí eles foram para a igreja de São Nicolau, e lá nessa igreja eles assistiram à missa da manhã, a primeira missa, ficaram de joelhos, profundamente em estado de reflexão. Depois da missa, ele perguntou assim: vamos ver o que o Senhor quer. Aí abriu o Evangelho pela primeira vez. Aí veio uma mensagem dizendo, né,
para eles caminharem com pobreza, com humildade, não precisava levar dinheiro, que o trabalhador é digno do seu salário, que eles deveriam entrar numa cidade, pregar, não sendo aceito naquela cidade, sacudir o pó e ir para uma outra cidade, levar sempre a palavra do amor, do perdão, da caridade. Aí ele abre mais uma vez o Evangelho, mais uma terceira vez que a gente chama de abrir o livro O Acaso, né? Mas o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Já dizia tanto o nosso amigo Newton Boechat, tão amigo da escola Jesus Cristo aí de Campos, né? Do nosso, fundada aí pelo nosso querido Clóvis Tavares, né? Muito bem. E aí, no caso, ele recebendo essa autorização do Evangelho, ele anota essas frases passam a ser, podemos dizer, a base das suas regras, a regra da ordem franciscana, está baseado nessas passagens do Evangelho, e ele aceita Bernardo. E aí ele diz que Bernardo tinha de dar tudo, toda a riqueza, Bernardo vende tudo, dá o dinheiro aos pobres, chama um outro amigo também de Francisco, que é Pedro Catani, que era jurisconsulto, ele passa a ser o segundo a entrar para a ordem, depois vem Frei Egídio, né, conhecido na ordem, na intimidade, como Frei Gil, e a ordem então começa a crescer. E eles começam a se dividir em dupla, como o Evangelho fala, né, para ir pregar. E Francisco vai se unir a Frei Maceu e vai mundo afora pregar. E aí, nesse caso, foram as primeiras pregações desses grupos. E quando eles queriam se encontrar, Francisco fazia uma oração, todos captavam essa necessidade, e naquele local marcado em Assis, normalmente na igrejinha da Porciúncula, eles se reuniam para traçar entre estratégia, ver o que estava faltando, o que é que precisava ser alinhado e tal. Muito bem. Nesses caminhos, né, nessa primeira caminhada que ele fez com Frei Maceu, o que acontece é que eles tinham também de mendigar para comer, porque eles não tinham dinheiro, né? E Frei Maceu era alto, era bonito, falava bem, né? E Francisco, mignon, orelhudo, não era agraciado pela beleza, né? Mas quando eles voltavam a se encontrar, depois de mendigar e pregar e orar nas igrejas, ele via que o cesto de Frei Maceu estava muito bonito, com pedaços de queijos bons, um pão bonito, bolo bonito, e o dele estava mais vazio e não tão assim recheado de coisas boas, né? Então ele disse, né, isso porque as pessoas faziam as doações mais pelas aparências, né? E a aparência de Frei Maceu era mais, podemos dizer, tinha mais atração do que a aparência de Francisco. Mas mesmo assim eles botavam lá esses alimentos sobre a pedra, oravam, e Francisco disse: que coisa linda na sua oração. É uma das coisas mais lindas orar para agradecer ao Senhor os alimentos. E Frei Maceu diz assim: poxa, mas nós estamos em plena natureza. Nós não temos mesa, a nossa mesa é uma pedra. Nós não temos toalha para colocar na mesa. Nós não temos garfo, nós não temos prato. Por que você está dizendo que nós temos que agradecer? Ele está dizendo... ele explica para Frei Maceu, agradecer a bênção de estarmos com Deus e agradecer os alimentos que Ele gentilmente, pelas mãos das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, nos doam. Bom, aí nesse caso começa a haver uma perseguição muito grande a ele. Naquela época havia o movimento dos cátaros, o movimento dos hereges, para a igreja, né? Para a igreja era um movimento herético, e muitos se confundiam, achando que eles eram hereges, porque os cátaros também viviam assim, de forma muito simples e tal, e pregando o evangelho da forma mais sincera, e como normalmente os padres não pregavam naquela época, todo mundo achava aquele grupo muito estranho, né? E haviam outros grupos também, dos pobres mendicantes, que a igreja não via com bons olhos, né? Já que a própria igreja
os seus prelados vestiam-se com muito fausto, com muito luxo, etc. Então aquilo era um pouco de contradição e não deixava então ele pregar. Ele teve de pedir autorização então a Roma. É assim que ele junta os seus amigos, já eram 12 amigos, e ele vai para a igreja de São João de Latrão, né, aonde que ficava o papado, né, naquela época. Não tinha o Vaticano só vai ser construído, essa igreja do Vaticano, 300 anos depois. Né? Então eles vão lá para a igreja de São João de Latrão, ele pede uma audiência ao Papa, o Papa Inocêncio III, que vocês podem imaginar que era o Papa mais poderoso, esse foi o Papa mais poderoso da história, né? Papa guerreiro e poderoso, e rico. Né? A igreja tinha 1/4 de todas as terras conhecidas, era de um poder impressionante. E evidentemente que quando Francisco pediu uma audiência, né, ele com pés descalços, com aquela roupa, não foi aceito. Mas naquele momento, quem estava fazendo uma visita a São João de Latrão era o bispo Guido II, que foi aquele bispo que recebeu Francisco quando ele se converteu. Quando ele ficou todo nu e deu a roupa para o pai dele, o Papa Pedro Bernardone, o Papa, pegou uma das suas vestes e cobriu Francisco de Assis. E então o bispo Guido estava lá. E o bispo Guido era conhecido do cardeal poderosíssimo, o cardeal Giovanni de São Paulo, era o seu nome. Esse de São Paulo é porque era do mosteiro da igreja fora dos muros, onde nós temos o corpo de São Paulo lá. Ele pertencia a esse mosteiro, que era um mosteiro beneditino, e tinha uma cultura ímpar, invejável. Né? E esse Giovanni de São Paulo, esse cardeal, é que vai fazer a ponte, a pedido do bispo Guido, para que Francisco fosse recebido pelo Papa Inocêncio III. Mas o plano espiritual vai intervir também, porque o Papa Inocêncio III vai ter um sonho, vendo a igreja de São João de Latrão desabando. E conforme que ele vê a igreja desabando, ele vê um homem muito simples, com o pé descalço, segurando a igreja no seu ombro. Então, sendo assim, né, com um pedido de João de Latrão, com um pedido do cardeal Giovanni de São Paulo, que passou naquele momento a ser o protetor da ordem nascente, da ordem franciscana, né, com a interferência dele, a sua solicitação ao Papa Inocêncio III, foi concedida a audiência. E Francisco expõe ao Papa, né? O Papa fica profundamente também emocionado, recordando-se do sonho, então une o sonho com um pedido do cardeal e a ordem é autorizada. Inicialmente só de boca, mas agora, com a autorização do Papa, ele e o seu grupo, pregar aonde quisesse, e não seriam mais então considerados hereges. É assim então que Francisco vai pregando, a ordem vai crescendo e passa de 100 frades, depois mais do que de 100 frades, 1000 frades, e assim a ordem foi. Já em 1220 nós tínhamos 5.000 frades, né? E todos vivendo da simplicidade, da pobreza e da obediência. Por isso que ele passou a ser o homem mais importante do século, do milênio, porque ele fez uma revolução de princípios dentro da igreja. Só para vocês terem uma ideia, ele que vivia em toda a pobreza, e todos os franciscanos também deveriam viver na pobreza, né? Ele faz um encontro com esses 5.000 frades, 1220, mais ou menos, e com a presença ali daquele futuro São Domingos, né? A ordem dos dominicanos, né? O futuro São Domingos estava nesse encontro. E ele vê Francisco pregando, dizendo que eles deveriam não se preocupar com comida, não se preocupar com
com que beber, porque eles deveriam viver uma vida simples, uma vida humilde. É assim que ele começa o seu discurso naquela reunião para 5.000 frades, e Domingos acha aquilo um absurdo. Esse homem é louco. Como é que essa gente aqui vai ficar reunida aqui alguns dias, e vão ficar sem comer, sem beber, e não tem um tostão? Ele é inconsequente, ele não sabe o que está falando. Quando o futuro São Domingos começa a pensar assim e falar com o cardeal Ugolino, que estava presente também nessa reunião, sobre essa atitude temerária de Francisco, de persistir em falar em total pobreza, começa a aparecer em volta das serras, das montanhas de Assis. Assis é cercada por montanhas também, várias carroças. As carroças vinham das cidades mais variadas. Todos foram inspirados em mandar comida para os frades. E era tanta comida que São Francisco disse: não desperdice nada, e quando acabar a nossa reunião, vamos levar para os pobres, para os necessitados. Nada de desperdício, pela quantidade de coisas que chegaram, de alimentos, todos comeram, ainda sobrou, Então é essa atitude linda da vida de São Francisco que mostra o quanto ele é diferente. Mas para vocês terem uma ideia, um dia, nós estamos em 1216, São Francisco ele vai para a cidade de Perugia, ali do lado de Assis, porque quem estava fazendo uma visita lá à cidade de Perugia, ali na Catedral de São Lourenço, muito bela catedral, era o Papa Inocêncio III, que tinha ficado amigo de Francisco. E Francisco vai lá visitar ele. Era o mês de julho, precisamente 16 de julho de 1216. E quando ele vai lá visitar, qual é a surpresa? E ele vai com Frei Maceu para fazer essa visita. O Papa tinha desencarnado. Assim, ainda novo, forte, com vigor, tinha ido lá para traçar estratégias de uma nova cruzada, etc. E do nada morreu. E agora já estavam ali as novas autoridades, etc. E autoridades chegando de vários lugares para saudar o novo Papa, que era Honório III, que estava entrando no poder. E ainda não tinham nem enterrado o Inocêncio III. Aí Francisco vai lá ver o corpo de Inocêncio III e fazer a sua oração. E quando ele chega lá, o corpo estava abandonado. Um ladrão tinha roubado as suas vestes, os seus anéis, etc. Aí Francisco fica profundamente triste com tudo isso. Faz a sua oração e volta para Assis. E lá em Assis ele fica em profunda meditação. E nem entrou na igrejinha da Porciúncula, ficou do lado de fora, onde que tinha assim uns matos. Ele ficou ali do lado de fora, triste, dizendo: e agora? Por que a vida é assim? O Papa tão ainda novo, cheio de energia, e morreu. E a minha ordem, que ainda não... A regra ainda não tinha sido autorizada por escrito. Será que eu vou ter que entrar por uma outra ordem? Por uma outra ordem eu não quero. Não quero abandonar essa dama pobreza, com que eu me casei, como ele dizia, de jeito nenhum. E como é que vão ficar as Clarissas, Na igreja de São Damião já haviam cerca de 50 mulheres ali reunidas, E isso tudo que eu preguei esse tempo todo, agora vai tudo por água abaixo. Aí ele ficou triste e diz a história que ele pulou no espinheiro. E daquele mato que havia ali em volta, ele pula no espinheiro, e o que acontece? A situação fica pior, Porque além dele ficar com todas essas dúvidas, ele ainda ficou cheio de espinho. Aí ele começa se acalmando, ele foi tirando os espinhos, foi arrancando, foi se arrastando para a Porciúncula, e conforme que ele foi se arrastando para a igreja, ele ali foi se acalmando, sob o abrigo de Nossa Senhora de Santa Maria dos Anjos,
ele foi se acalmando, começou a entrar em estado de oração, né? E aí, nesse caso, ele começa a tirar todos os espinhos. Aí ele nota que a igreja é como se as paredes tivessem sumido, o teto também havia sumido daquela igrejinha tão pequenininha, né? Da Porciúncula. E aí o que ele se depara é que uma luz vem chegando, mais luz, mais luz, e daqui a pouco ele se sente completamente envolvido pela corte celeste. A presença dos anjos, a presença de Maria e a presença de Jesus. E aí Jesus fala para Francisco uma das coisas mais belas da vida de São Francisco. O que você quer, Francisco? Diga o que você quer que eu faça. Francisco podia pedir o que ele quisesse. Diga o que você quer. Aí ele fica tão agradecido com aquela bênção de poder estar ali com os anjos, com Maria e com Jesus, que ele diz assim: ah, Senhor, puxa, eu que fiquei aqui tão triste com todas essas situações, né? Eu imagino que outras pessoas também sofram muito, principalmente os pecadores, né, Senhor? Então eu queria fazer um pedido, que todos aqueles que dirigissem o seu pensamento para a Porciúncula, que todos aqueles que se arrependessem profundamente do coração, seja lá o pecado que tiverem cometido, mas todos aqueles que sinceramente se arrependerem no coração, nesse espírito aqui da Porciúncula, de simplicidade e de pobreza, que todos eles possam ser perdoados, sem exceção, Senhor. E a voz diz: concedido, mas vai pedir autorização ao meu sacerdote aí na terra, que era o novo Honório III. Francisco, tomado pela presença crística, parte para a cidade de Perugia, e para pedir uma audiência ao novo Papa, né? E ele chega lá, pede uma audiência e é aceito, né? A audiência é aceita. Isso não só porque ele já era querido, mas antes de tudo porque ele estava sob as bênçãos poderosas, imensas da presença crística daquela corte celeste. Então ele chega para o Papa e o novo Papa, o Honório III, e pede: vem aqui pedir uma indulgência plenária, um perdão pleno, total. E, evidentemente, que os cardeais cercaram o Papa, porque o Papa diz concedido, os cardeais cercam ele e dizem: olha, como é que pode? Se a gente for conceder assim um perdão pleno para todos que dizem profundamente do coração que estão arrependidos, como é que nós vamos vender as nossas indulgências, né? Muitas igrejas dependem disso. Aí o Papa pensou, mas pensou também que não poderia voltar atrás. Ele estava começando o seu novo mandato, né? E aí não podia ficar também sob o domínio dos cardeais, né? E como se estivesse dizendo, também, igual os reis, né? Palavra de Papa não volta atrás. Mas como ele já tinha falado concedido, ele pensou assim: Francisco, qual é o santinho lá da sua igreja? Aí ele falou: é Santa Maria dos Anjos. Ele falou: qual é o dia da festinha lá de Santa Maria dos Anjos? Ele falou: dia 2 de agosto. Aí o Papa fala para ele: então concedido. Todo dia 2 de agosto, aqueles que se arrependerem no espírito da Porciúncula, voltado com a alma para a simplicidade da Porciúncula, esses terão o perdão pleno, a indulgência plenária. Francisco então vira as costas e vai embora. E ele chama Francisco de volta: ô Simplório, ô alma simples, ô Simplório, você vai embora assim, de uma hora para outra? Você não quer isso, um documento por escrito desse perdão? Aí São Francisco diz para ele: não há necessidade, Santo Papa. Para mim basta a sua palavra, né? Porque o Cristo é o escrivão, a Virgem é o papel e os anjos as testemunhas. O Cristo é o escrivão, a Virgem é o papel e os anjos as testemunhas. Então eu não preciso, basta a sua palavra, Senhor. E ele, então, por ter ganho um dia de perdão,
dos 365 dias do ano, pelo menos um dia era perdão pleno, ele volta feliz com o Frei Marcel para a sua porciúncula, para preparar a festinha, que já estava chegando o dia 2 de agosto. Aí no dia 2 de agosto estava aquela multidão, era tanta gente que não cabia ali na igrejinha. E ele então começa a pregar do púlpito para as pessoas, né? E ele fala então dessa indulgência que ele recebeu plena e que o que ele queria então com ela. Aí essa é a frase linda do seu discurso: eu quero mandar todos vocês para o paraíso. Eita, aí nós temos o cerne, a espinha dorsal da mensagem de São Francisco. Eu quero mandar todos vocês para o paraíso. Lindo, né? Isso que é a tal da indulgência plena. Quem viver nesse espírito da humildade, e ele dizia para os irmãos, né? Se te tirarem dessa porta aqui da porciúncula, entra por aquela lá, mas não saiam do abrigo de Maria, dessa Santa Maria dos Anjos, né? Ela é a nossa mãe, ela é a mãe da ordem, ela é a mãe dos frades. E nós vivemos nesse ventre acolhedor de Maria, né? Lindo. Então ele dizer então que quem entra nesse espírito mariano, sinceramente na humildade, na simplicidade, na fé de Maria, se transformando como ela sugere, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quem vive nesta atitude passa a ter automaticamente o perdão pleno, né? E pode sinceramente, aí sim, ser digno do paraíso. Aliás, já vive no aqui e agora no paraíso. Vamos dar um salto, vamos para 1219 para a gente entender a importância de Francisco nesse homem do milênio, né, como a revista Time coloca, que em 1219 ele parte para o Egito. Vai para Damieta, começa a gritar sultã, 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 é preso e é levado até o sultão Alcamil. Era a Quinta Cruzada e foi o primeiro grande encontro de paz entre cristãos e muçulmanos. Alcamil ficou amigo dele. Francisco ficou amigo do Alcamil. E ali se vivesse naquele espírito de fraternidade, como Alcamil queria, como Francisco queria, nós não teríamos mais guerra, as cruzadas teriam parado, mas os homens não seguiram a amizade de Alcamil e Francisco. Esse encontro de paz. Alcamil deu então para Francisco uma bandeirinha, que ele poderia visitar a Terra Santa, Jerusalém, né? o lugar do Calvário, que ele poderia visitar Belém, e outros lugares sagrados, né? Da biografia de Jesus, como o Monte das Oliveiras, a casa de João Batista, a Nazaré, né? A casa de Maria, a carpintaria. Ele ganhou essa bandeirinha, essa autorização de Alcamil, já que aquilo tudo ali estava sobre o domínio dos muçulmanos. E ele ficou encantado com os muçulmanos, com as orações que os muçulmanos faziam 5 vezes ao dia, quando eram chamados pelo grito da torre da igreja, ou melhor, da mesquita, ele se virava em direção a Meca para orar. E Francisco diz, nós não temos isso lá na nossa Europa. E aí ele volta com essa ideia, né? Esse foi o grande presente que ele recebe dos muçulmanos de Alcamil. E ele vem com essa ideia de implantar isso na Europa. E aí ele implanta algo muito interessante, que é o tocar dos sinos às 6 horas da tarde, né? Para pelo menos uma vez a gente se lembrar desse horário tão lindo, que é o horário do Ângelus, que é o horário em que o anjo apareceu para Maria, né? E que as ondas de longas e de baixa vibração se transformam na noite em ondas curtas de alta vibração, como nos diz Pietro Baldi, que são as ondas e a frequência do Espírito, né? E então ali naquela hora do Ângelus, toca o sino e aí começamos a falar Ave Maria, cheia de graças. Olha, essa oração, a oração da Ave Maria,
talvez a segunda mais conhecida do mundo, né, depois do Pai Nosso, também é de influência franciscana. Foram os franciscanos que trabalharam por demais para a implantação desta oração, né? Essa oração que eles sentiam da própria alma, abrigados ali na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, né? Na igrejinha da Porciúncula. Então eles cantavam para Maria e nos ensinaram a cantar para Maria. E os sinos tocam, nos lembramos da espiritualidade, nos lembramos de Nossa Senhora e o nosso coração fica mais leve, muito mais leve, né? E vamos continuar dando um salto, que chegamos no ano de 1224. Em 1224, São Francisco ganha de presente do Conde Orlando o Monte Alverne. E ele vai lá fazer uma quarentena dedicada a Nossa Senhora da Glória, começava no dia 15 de agosto, e ia até 29 de setembro, que é o dia de São Miguel. Nessa quarentena, ele fazia dedicado a Nossa Senhora, o grande amor da vida dele, porque gerou ele dentro da igreja da Porciúncula, né, para o caminho do Cristo, né, e também a São Miguel. E ele dizia assim: é muito bom ser amigo de São Miguel, porque São Miguel venceu a batalha expulsando os inimigos divinos, né, Lúcifer e a corte da negatividade do céu, né? Ele expulsou eles e agora ele fica tomando conta da porta do céu. E para se entrar no céu, é muito bom ser amigo de São Miguel, né? Então ele tinha uma grande devoção por São Miguel, porque ele tinha uma grande intenção. Qual? De entrar no paraíso, de entrar no céu. Então ele fez ali em 1224, a sua quarentena, né? A sua oração e a sua profunda meditação. Eram só 5 companheiros, Frei Leão, que era o seu grande enfermeiro e companheiro particular, bem próximo, que levava algum pão e água para Francisco. Ele ficou mais afastado lá no Monte Alverne, em profunda oração. E assim, do dia 15 de agosto, ele vai. Quando chega o dia 14 de setembro, era o dia da Santa Cruz. Que Santa Cruz é essa? É a cruz verdadeira, a Vera Cruz, que foi a cruz descoberta por Santa Helena, mãe de Constantino. Constantino que colocou o cristianismo como uma das religiões oficiais de Roma, né? Então Santa Helena, que descobriu, segundo a tradição, a cruz do Cristo e todos aqueles lugares sagrados do Cristo no século IV, e mandou fazer, por exemplo, a Igreja do Calvário, a Igreja da Natividade e outras, né? E outras. Isso tudo se deve a Santa Helena, que é a reencarnação de Maria de Madalena, como nos lembra Chico Xavier, através do César Bournier, que ele chega a dizer Helena, Madalena. Interessante. Então, nós temos então que nesse dia 14 de setembro, que diz a tradição que foi nesse dia que Santa Helena descobriu a cruz, a Vera Cruz, a cruz verdadeira, ele então começa a fazer a sua oração. São Francisco mais profundamente porta dentro da alma, dentro daquela quarentena em que ele se encontrava. E qual foi a sua oração? Senhor, lembrando da tua Santa Cruz, Senhor, lembrando da Santa Cruz, eu queria, então, fazer a seguinte oração: que se eu pudesse ter, na medida do possível, Senhor, se eu pudesse sentir, na medida do possível, aquele amor que tu sentiu, e na medida do possível que eu pudesse sentir a dor que tu sentiu. Então, voltemos à oração. Senhor, que na medida do possível que eu possa sentir o amor que tu sentiu na cruz, perdoando toda a humanidade. E que eu possa, na medida do possível, sentir a dor que tu sentiste por amor a toda a humanidade. E aí, então, o Cristo aparece para ele, na forma do serafim, né? O Cristo aparece para ele, crucificado,
E ele, num incêndio de amor, num incêndio espiritual, ele começa a ficar com as marcas de Cristo e se integra a Jesus. E aí, nesse exato momento, ele passa a ser o alter Cristo, o outro Cristo, o Cristo da Idade Média. O que é interessante é que os pastores levantam, pegam as suas ovelhas, os seus bezerros, os seus animais e começam o dia, porque o sol havia nascido. Tal era a luz que acontecia na madrugada no Monte Alverne. Mas logo depois de cerca de 1 hora, aquela luz acaba e aí que o sol começa a nascer. E todo mundo então percebeu que lá no Monte Alverne tinha acontecido algo extraordinário, um fenômeno incrível, que foi o fenômeno das estigmas de São Francisco. Francisco ficou então com as marcas do Cristo nos pés, nas mãos e do lado. Essas são as 5 marcas, né? Dos pés, nas mãos e do lado, que chega na profundidade do coração, que agora já não era mais o coração dele, né? Por transfusão do sangue do Cristo, da vibração cristônica, das vibrações do Cristo, agora o seu coração se transforma naquilo que a cristandade chama do sagrado coração de Jesus. Pulsa nele Jesus, vive nele Jesus. E ele poderia dizer como Paulo, já não era ele mais que vivia, era Cristo que vivia nele. E aí, nesse exato momento, ele já não poderia mais andar descalço, porque ele não conseguia pisar por causa dos cravos profundos nos seus pés, né? Profundos. Então, ele teve de vir de burrinho e desceu o Monte Alverne de burrinho. E quando ele vai, então, em janeiro, para a igreja de São Damião, em que ele fica acampado do lado de fora, porque a igreja de São Damião era das Clarissas, né? Eram as mulheres que moravam ali. Então ele acampa do lado de fora e ele é tratado por Santa Clara. Ele é tratado do tracoma, que ele pegou no Egito, onde os seus olhos estavam inflamados, muito inflamados, e não podia pegar a luz do sol, nem a luz da noite, das tochas. Santa Clara então borda um pano, de linho, para envolver os olhos de São Francisco. E faz para ele uma sandália abaulada, né? Onde que os cravos não encostassem no chão e nem na sandália, né? Passassem pelo buraco, mas sem chegar a encostar no chão. Ele então começou a viver de sandália. Aí nós lembramos até da parábola do filho pródigo, né? Quando nós estamos no caminho de volta para a casa do pai, o primeiro presente que se ganha é as sandálias, para dizer que a gente vive no mundo, mas não é do mundo, né? Por isso que o Cristo andava de sandália, porque vivia no mundo, mas não era do mundo. E como nós sabemos disso? Porque João mesmo que diz, João o Batista, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, das sandálias dos seus pés. E aí, nesse exato momento, Francisco, ele ali sendo tratado, ele recebe toda a proteção queridíssima de Santa Clara, o carinho, né? o tratamento para a sua febre da malária, o problema dos olhos, o problema que ele estava sentindo nos pés, etc. Né? Então ele diante dessa situação, o Frei Pacífico resolve ler um pedaço para ele de textos bíblicos, né? Mas tinha também uma peste de ratos. Os ratos vinham, subiam. Aí o Frei Pacífico disse assim, nossa, Francisco, você tem que dar um jeito e falar com Jesus, porque, veja, você está com a febre, malária, está com a vista inflamada por causa do tracoma, né? Está com o problema das dores profundas nos seus pés, que você não pode nem pisar, né? E agora ainda tem essa peste de rato, você tem que dar um jeito, fala com Jesus para ele te dar uma vida melhor. E ele fala então para Frei Pacífico, Frei Pacífico, eu deveria nem andar mais com você, porque isso não é atitude de um cristão sincero. Mas, como eu sei da sua boa intenção, eu não vou levar em consideração. Mas quem sou eu para pedir a Jesus algo de melhor, se o que tenho de melhor é aquilo que ele me dá, né?
Desde quando que o Senhor pode me dar alguma coisa ruim? O Senhor não dá nada, absolutamente nada, que não seja bom para cada um de nós. É assim então que o Senhor aparece para ele. E Jesus diz: Francisco, eu já te concedo aqui e agora o paraíso. Você já está no paraíso, Francisco. A única coisa que te separa de mim ou do paraíso é a parede do teu corpo. Mas quando você não tiver mais a parede do corpo, saiba que você já está no paraíso. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, totalmente feliz, que ele pega um gravetinho imitando como se fosse um, um, um violino, né? E começa a cantar o cântico a todas as criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Louvado sejas pelo sol, que é a tua representação, pela lua, pelas estrelas, e por todas as ervas, e por todas as plantas, por todas as flores. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas pela lua e as estrelas. E pela água, como a água é humilde, como a água é pura, como ela é casta, Senhor. E pelo fogo, que é forte, vigoroso. O fogo ilumina-nos à noite, nos aquece. Obrigado, Senhor, pelo vento e pelo tempo e por todos os climas, Senhor, todos eles, porque o vento nos traz a ideia do Espírito. Mas louvado sejas, Senhor, pela irmã terra. Mais que isso, louvado seja, Senhor, por todos aqueles que perdoam, por todos aqueles que sofrem enfermidade, por todos aqueles que guardam a paz, Senhor, porque com certeza a segunda morte, que é a desencarnação, depois da nossa primeira morte, que é a queda espiritual, essa segunda morte, diante do tribunal da nossa própria consciência, não nos fará mal. Porque se eu consigo viver assim, integrado perfeitamente à natureza, cantando a paz, cantando o amor, sendo um instrumento de bênçãos, com certeza, no tribunal da minha consciência, eu encontro a tua presença e não poderei absolutamente sofrer nenhum dano. Por isso que a morte é uma irmã abençoada. Obrigado, Senhor, pela irmã morte, porque ela de ti me aproxima. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra. Ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que há a escola Jesus Cristo, esta nova porciúncula, que abriga Francisco, que abriga Pedro Baldi e que abriga a todos nós. É luz, é paz, é amor, é glória. É nesse espírito de Francisco que a gente compreende, sinceramente, o que disse a revista Time. Francisco foi o homem mais influente, mais importante do milênio. Oxalá ele seja assim também, tão importante dentro do nosso coração. Fique com Deus, me inclua nas orações de vocês, tá? Muita paz, tá? Tchau, tchau, tchau. Beijo.